Queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar um assunto relacionado com a murmuração. Tem um texto na palavra de Deus, 1 Coríntios 10:10, está escrito: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então Paulo aqui ele traz a lembrança à igreja de Corinto a respeito do povo hebreu que foram libertos da escravidão lá no Egito. E aquela geração de 20 anos para cima não conseguiram alcançar a promessa de entrar na terra prometida, devido vários fatores, entre eles a murmuração. Então nós temos que entender, deixar bem claro a ideia de que nós enfrentamos tribulações na nossa caminhada. Nós temos obstáculos, barreiras a serem vencidos. Então todo cristão ele vai enfrentar essas situações adversas que vão testar o que? A sua fé. E Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. Mas também ele esclarece algo. Ele diz: tende bom ânimo. O que Jesus está dizendo é que nós devemos confiar inteiramente nele. Ficarmos na dependência de Deus. Porque se Deus prometeu e ele falou, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque para ele não há impossível. Porque Deus pode todas as coisas. Então, na nossa caminhada rumo às mansões eternas, a Jerusalém celestial, nós aprendemos aqui que nós temos o que? Inimigos. E esse inimigo direto que nós temos na nossa caminhada e é o inimigo interno, que são as obras da carne. E entre as obras da carne nós temos o que? A murmuração. Essa palavra murmuração, ela tem muito variações dentro da língua portuguesa, dentro de muito contexto na Bíblia, relacionado ao nosso idioma. Significa resmungar, reclamar, conspiração, queixar-se. Então há várias palavras principais relacionadas com a murmuração. Porém, essa palavra no hebraico, que é lou, lamed, iod, nun, as três letras relacionado com a palavra murmuração. E quando nós encontramos essa palavra no texto hebraico, ela é um verbo. Significa o quê? Uma ação.
E essa palavra, ela significa hospedar-se, significa pernoitar, passar uma noite. Então, logo, a murmuração, ela é maléfica, porque o problema não está na pessoa queixar. Lá em Lamentação diz: de que se queixa o homem vivente? O homem deve queixar-se dos seus pecados. Então nós temos que entender que a queixa, ela acaba sendo algo natural na vida das pessoas, só que o cristão, ele não pode deixar que esse sentimento, que essa emoção seja algo que venha pernoitar, que venha alojar-se em nossos corações. Porque senão nós vamos enfraquecer na fé e vamos perder as promessas de Deus. Então, se você entrar na queixa, queixa-se dos seus pecados. E lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. O povo, quando ele sai do Egito, Deus libertou o povo da escravidão, manifestou que a sua mão forte realizou ali prodígios sobre a terra do Egito, abriu o mar. Mas durante a peregrinação, o povo queixou-se e permitiu que os obstáculos dessa vida, as dificuldades, viessem alojar no seu coração. E a palavra de Deus, ela nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o cristão, ele tem que buscar as coisas que são de cima e não se deixar vencer pelas obras da carne, pela murmuração, porque isso é um perigo terrível na vida das pessoas que se deixam dominar por esse sentimento. Então o povo viu aquilo que Deus fez, mas diante da peregrinação, diante da dificuldade do povo continuar confiando em Deus, acreditando nas suas promessas, na sua provisão, o povo lamenta-se de ter saído do Egito, de ter perdido a comida gratuita ali, dada por Faraó. Embora fosse escravo, estavam debaixo ali da chibata, dos capatazes ali, do rei do Egito. Mas agora eles estavam livres, mas se deixaram dominar por essas coisas e começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Então, não é normal um crente cheio do Espírito Santo permitir que essas obras da carne venham dominar a sua mente, venham encher o seu coração. Porque quando ele passa a ser murmurador, ele acaba sendo um instrumento o quê? Do inimigo. Então nós temos vários textos na Bíblia. Nos dias de Jesus, os escribas e fariseus murmuraram contra o Senhor, porque o evangelho estava sendo levado para publicanos, para pecadores. Então eles eram apenas religiosos.
mas não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha verdadeiramente um amor pelas pessoas. A igreja primitiva, quando há a distribuição ali das doações para as viúvas, infelizmente ocorre dentro da igreja uma negligência na parte daqueles que estavam distribuindo, e somente as viúvas de fala aramaica estavam sendo recebido. E isso deu um burburinho, uma murmuração terrível ali, que estava ao ponto de ter uma divisão dentro da igreja. Mas louvado seja Deus que os apóstolos, ali sensível à voz do Espírito Santo, resolveram aquela questão. Então a murmuração, ela é algo terrível. E Deus, quando ouve a murmuração do povo, Deus ainda usa de misericórdia, de compaixão, porque Deus, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque as suas misericórdias, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ela dura para sempre. Só que o homem não pode persistir e continuar nesse caminho. Porque a conta ela chega. Êxodo 14, 22 diz que o povo tentou Deus 10 vezes. Então, durante a trajetória ali, embora as advertências que Deus deu, nós vamos ver que eles não se deixaram levar por aquilo que Deus havia dado. Deus havia dado o quê? Os 10 mandamentos, havia dado leis, havia dado orientações. Mas aquela geração, eles foram de dura cerviz, murmuradores, e não entraram na promessa de Deus em Canaã, mas tiveram seus corpos sepultados ali no deserto. Então isso serve como uma advertência para nós que estamos caminhando rumo às mansões eternas. Que Deus nos guarde, Deus nos dê bom ânimo, para que tal prática ela não seja encontrada em nossos corações, ser manifestada em nosso meio. Então, isso é uma advertência para nós. Nós não devemos negligenciar o que a palavra diz, mas evitarmos o que esse mal dentro da nossa casa, na nossa igreja, no trabalho em que nós trabalhamos, no nosso relacionamento com o próximo. Porque isso traz prejuízo na nossa trajetória. Então, mas que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, e que o fruto do Espírito, ele possa ser manifestado em nossas vidas, que é o amor, a alegria, a paz, benignidade, bondade, fé, longanimidade, domínio próprio e muitas outras virtudes que o Espírito Santo possa fazer ser evidenciado em nossas vidas. Basta que nós nos deixemos sermos dirigidos pelo Espírito Santo, sermos moldados por eles durante a nossa caminhada. E seguimos a recomendação de Paulo: fazei todas as coisas sem murmuração. Então, até um próximo encontro, até uma próxima oportunidade. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você pode, aqui no sininho aqui embaixo, fazer aí a sua inscrição, que semanalmente, querendo Deus, nós
postamos aqui um resumo da sua palavra. Shalom Adonai.